Senhor presidente da Câmara Municipal, Reinaldo Conte, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, público da internet, ouvintes da Rádio Difusora, também meus colegas de trabalho que aqui estão, Marcinha e os demais que estão nesta sessão. Antes de iniciar, obrigado por esse espaço, obrigado pela parceria. Obrigado por acreditar em nossa rádio para levar todas as ações do Legislativo até a casa de todos os machadenses. É com grande respeito que subo a essa tribuna para falar de um patrimônio da cidade de Machado, que é a nossa rádio difusora. Nós não estamos celebrando hoje, nesse 18 de maio, apenas o aniversário de uma emissora. Nós celebramos 75 anos de uma instituição que ajudou a construir a identidade do nosso município. Celebramos 75 anos da Rádio Difusora de Machado, uma voz que atravessou gerações e se tornou um patrimônio vivo da história dessa cidade. Desde aquele dia 18 de maio de 1951, quando as suas transmissões começaram oficialmente, a Rádio Difusora passou a ocupar um espaço definitivo na vida do povo machadense. Em uma época em que a informação chegava lentamente ao interior, foi ela quem aproximou as pessoas, quem anunciou acontecimentos, levou esperança aos lares e criou uma ligação diária com a população. Ao longo dessas 7 décadas, a Rádio Difusora não foi apenas uma emissora. Ela foi e é companhia, foi e é escola, foi e é tribuna popular. Mas, para além disso, foi e continua sendo o elo entre a cidade e o cidadão. A voz das famílias, do comércio, da fé, da cultura, do esporte e da política local. E é impossível falar dessa história sem mencionar esta casa, sem reconhecer a parceria sólida, respeitosa e histórica construída com a Rádio Difusora ao longo de décadas. Quantas sessões legislativas foram acompanhadas pela população graças às transmissões realizadas por essa emissora. Quantas segundas-feiras o povo machadense pôde acompanhar os debates, os projetos, as decisões e os posicionamentos dos vereadores diretamente de suas casas, através das ondas do rádio. Essa parceria entre a Câmara Municipal e a Rádio Difusora fortaleceu e fortalece a democracia. Aproxima o cidadão do poder legislativo, dá transparência aos trabalhos desta casa, leva a informação pública a quem muitas vezes não pode estar presente fisicamente aqui, mas nunca deixa de participar da vida política do município. Durante décadas, a Rádio Difusora foi o grande instrumento de comunicação popular de Machado. Antes mesmo da internet, antes das redes sociais, antes dos celulares, sempre foi pela difusora que a cidade sabia das notícias, das decisões políticas, das campanhas comunitárias, dos acontecimentos importantes e até das urgências do cotidiano. A difusora esteve presente nos momentos mais marcantes da história de Machado, em tempos de alegrias e em tempos difíceis, nas festas populares e nas campanhas solidárias, nos debates eleitorais e nos grandes acontecimentos religiosos, sempre cumprindo o seu papel com coragem, responsabilidade e compromisso com a comunidade. E foi justamente pela força desta rádio que muitos nomes da política local nasceram para a vida pública. A difusora revelou lideranças, formou comunicadores
e projetou homens públicos que conquistaram o respeito popular através da credibilidade construída diante dos microfones. Nomes importantes da política machadense tiveram sua trajetória fortalecida pelas ondas da difusora. A exemplo do atual vereador Erivelto Ângelo. Também olhando o quadro de ex-presidentes desta casa, nós temos Paulinho Pajalu, que foi gerente da rádio por muitos anos. Nós temos também Juliano Paes, que esteve nos microfones da rádio. Daniel Vasconcelos, que também foi presidente desta casa e que também fez a sua vida pública através dos microfones da difusora. Locutores e comunicadores que se transformaram em representantes do povo porque aprenderam, antes de tudo, a ouvir o povo. O rádio lhe deu voz, mas principalmente lhes deu proximidade com a população. A força da difusora sempre esteve justamente nisso, na sua capacidade de entrar nas casas, nos comércios, nas fazendas, nos carros, nas madrugadas silenciosas e nas manhãs movimentadas da cidade. Sua programação nunca foi apenas entretenimento, foi presença constante na vida das pessoas. A emissora atravessou transformações tecnológicas gigantescas, sobreviveu às mudanças da comunicação brasileira, a chegada da internet, a chegada da televisão e das plataformas digitais. E mesmo diante de tantas mudanças, permaneceu forte, permaneceu relevante e permaneceu necessária. Sua potência não se mede em watts, mede-se em credibilidade, mede-se em alcance humano e mede-se na confiança de milhares de ouvintes que, até hoje, ligam o rádio todas as manhãs para ouvir a voz amiga da difusora. Isso é legado. E, senhores e senhoras, legado não se compra em nenhum lugar, se constrói. Ao longo da sua trajetória, a difusora ampliou seu sinal, modernizou equipamentos, mudou frequência, ergueu novas torres e renovou seus estúdios. Mas sua maior força nunca esteve na sua tecnologia, sempre esteve nas pessoas, nos profissionais que dedicaram as suas vidas à comunicação, nos técnicos que mantiveram essa emissora no ar, nos locutores que tornaram parte da família machadense, nos diretores, colaboradores, patrocinadores e ouvintes que sustentaram e sustentam essa história durante incríveis 75 anos. A difusora ajudou a preservar tradições, valorizar a música sertaneja, incentivar talentos locais e a fortalecer a cultura popular. Seus festivais, programas comunitários e campanhas sociais marcaram as gerações. E mesmo hoje, em tempos de comunicação instantânea e redes sociais, a difusora continua mostrando a sua força, porque o rádio tem algo que nenhuma tecnologia substitui: o calor humano da voz, a credibilidade construída diariamente, a sensação da proximidade que atravessa o tempo. A difusora continua, desde aquele 1951, a acordar a cidade em todas as manhãs. Continua informando, prestando serviço e evangelizando e acompanhando a vida do povo de Machado. Ela continua sendo a voz da cidade. Hoje, neste 18 de maio de 2026, celebramos seus 75 anos e viemos à Câmara Municipal de Machado para publicamente enaltecer a importância histórica, social, cultural e democrática da Radiodifusora de Machado e a sua contribuição para o desenvolvimento do município e a parceria permanente com o Poder Legislativo.
sua participação decisiva na formação da opinião pública local e, acima de tudo, a sua fidelidade ao povo de Machado. Essa homenagem é também agradecimento. Agradecimento ao pioneirismo dos que acreditaram nesse sonho em 1951, aos profissionais que fizeram e fazem parte de uma emissora que é referência regional, aos ouvintes que mantêm viva a história todos os dias. E que a rádio continue firme, forte e cada vez mais presente na vida da nossa cidade, porque enquanto existir uma voz anunciando esperança pelos microfones da difusora, existirá também uma parte viva da alma de Machado. Parabéns a todos que construíram e valorizaram essa história, e ao povo de Machado, que tem orgulho de chamar essa emissora de sua. Emissora que fez história por vários motivos. É a primeira rádio paroquial do Brasil. A Paróquia Sagrada Família Santo Antônio, em 1957, foi a pioneira no Brasil a comprar uma emissora de rádio. E quem fez foi o padre Delfonso Sigrist. Na época, nem mesmo a Fundação de Nossa Senhora Aparecida tinha uma rádio lá em Aparecida, que todos conhecem, e Machado já tinha. Machado, a rádio fez história mais uma vez, como bem mencionou aqui a Ana, com Cônego Walter, que ficou no ar nessa emissora de janeiro de 1965 a janeiro de 2017, com o programa tradicional Encontro com o Pastor às 9 horas da manhã, portanto, um programa que ficou no ar ininterruptamente por 52 anos. O programa mais antigo do rádio brasileiro é A Voz do Brasil, que tem 90 anos. E depois, o Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, que tem mais de 40. Ou seja, nós ocupamos o segundo lugar dos que são registrados. Pode ser que tenha algum que não registra, mas o nosso está entre os mais duradouros da história do rádio. O outro ponto importante que me veio aqui à mente, olhando para a vereadora Adriana, que sendo uma rádio católica, uma rádio que tinha um padre diariamente, foi uma rádio que ousou ir um pouco além, tendo um programa de uma igreja evangélica por décadas no ar, que foi o programa da Igreja Presbiteriana, que era apresentado pelo pastor Isaías. Isso eu nunca vi em nenhum outro lugar, uma igreja abrindo as portas para outra, entendendo a força da comunicação e que os evangélicos precisavam também ouvir os seus representantes pelas ondas do rádio. Fizemos história por vários motivos e continuamos fazendo também nos tempos de hoje. E que um dia, meus queridos colegas, que a gente seja lembrado também lá, talvez, espero que a rádio tenha mais 75, mais 100, e que a gente seja lembrado também por estar fazendo história nos tempos de hoje. Agradeço, aproveito esse espaço para agradecer sempre, sempre a parceria com esta casa. Desde que estou aqui há 5 anos, sempre fui muito bem recebido e nós sempre tivemos, né, um caminho muito fácil com a Câmara de Machado em todos os sentidos, com os vereadores, com os servidores desta casa. Nunca tive um problema sequer com a parceria com a Câmara Municipal. E que não foi comigo, começou há muitos e muitos anos. Como eu disse aqui, os vereadores dessa casa sempre foram projetados pelas ondas do rádio. Hoje temos as redes sociais, mas houve um tempo em que os vereadores eram conhecidos dos seus eleitores através das ondas do rádio, e assim até hoje. O vereador Canela sabe disso, principalmente os cidadãos de Machado que moram na zona rural, que acompanham, continua sendo. Então, essa história de que o rádio está ultrapassado, eu ouvia isso na minha faculdade, eu tenho convicção. Meu professor dizia, o rádio vai noticiar o fim da internet. Então, isso para dizer que ele é necessário e que ele é extremamente importante e atual para a vida
das pessoas. E aí a Ana falou, né, que eu estou em duas, confesso que lá me dá grandeza, mas aqui me dá pertencimento, né? Eu falava que foi a rádio que eu cresci ouvindo, é a única rádio que toca na minha casa, né? Minha mãe está aqui, então cresci ouvindo e fazer parte dessa rádio é uma responsabilidade imensa, mas também é um orgulho. Aproveite, senhores, eu sei que não é para isso, mas nós mencionamos aqui algumas vezes o nome do cônego Walter, e eu queria deixar aqui talvez um pensamento para vocês. Foi um homem que, ao meu ver, foi o maior da nossa história por tudo que fez, e nós não temos uma rua com o nome do cônego Walter na cidade. Talvez a gente pudesse pensar algo sobre isso, porque marcou a história da cidade, marcou a nossa rádio, e né, publicamente nós temos a Associação Cônego Walter, mas ela é particular. E nós não temos publicamente. Eu acho que as ruas da cidade precisam contar a história do nosso povo. Talvez suscitasse algum projeto desse sentido, nesse ano que nós estamos completando 75 anos, de homenagear o nosso mestre maior, né, que foi também o responsável por essa rádio estar aqui. Tempo em que ele ficou na paróquia, e ele dedicou a sua vida a esta rádio, e é impossível lembrar da difusora sem lembrar do cônego Walter. Agradeço imensamente aos vereadores, muitos posso chamar de amigos, acompanho vocês toda segunda-feira, é algo que eu continuo levando comigo, até pela distância, né? Através de vocês eu fico sabendo o que está acontecendo no município, os debates. Gosto muito da política e, claro, acompanho vocês toda segunda-feira. Estou lá sempre ligado na difusora, ouvindo vocês. E desejo que vocês sejam sempre muito abençoados, para que continuem fazendo trabalho e que a nossa cidade prospere. Não há nada melhor para um filho que vai embora que olha para trás e vê a sua cidade prosperando, caminhando, né? Que as pessoas que aqui ficam tenham sempre possibilidades e oportunidades. Esse é o papel de vocês, né? E mais uma vez nós somos parceiros, né? E a gente pretende continuar com essa história e que a nossa cidade seja sempre muito abençoada e que a difusora siga sempre em frente. Muito obrigado. Parabéns, Valdielso, pela sua explanação, né? Muito bem, muito preparado, sabe do que está falando, né? Da pessoa, além de tudo, a gente gostaria de começar cedendo a palavra aí ao vereador Paulinho. Por favor, vereador. Val, é difícil falar, né? Depois do Val, que ele falou praticamente a história toda, né? Mas eu não podia deixar de lembrar também, apesar que sou um menino novo, né? Dos programas de palco que tinha na rádio. Quais? Palco? Palco, Palco, sim. tinha, o pessoal vinha da zona rural, né? Vinha de todos os cantos do município e depois da missa das 10h30, me parece, descia para o palco, né, que era naquela rua estreita que tem ali, esqueci até o nome Onde dela. é a casa paroquial hoje, Isso. né? Então, aí ali tinha o festival sertanejo, né? O pessoal vinha lá da roça cantar suas músicas e dava voz também àquele senhorzinho que morava na zona rural e queria tocar sua sanfona, queria cantar suas músicas. Era muito divertido. Eu ia lá, apesar que eu sou um menino jovem ainda, né? Eu tenho lembrança disso. Da tia Nelma, quem não, né, não lembra da tia Nelma? Nossa, uma coisa que marca a gente, né, da infância da gente. Então, e também o jornal, né, que sempre tem aí, sempre teve, né, das 11, 11h30, meio-dia, o pessoal ia almoçar e escutar o jornal que está acontecendo no município, né? Eu lembro bem disso e que acontece até hoje, né? Então, queria dar os parabéns a todos envolvidos na rádio, né? Os diretores, os gerentes, né? Os, os, como todo, né? Todos os funcionários lá.
não pode esquecer nenhum. Até aquele que faz a limpeza, ela tem a sua importância lá dentro da rádio. Eu quero dar os parabéns a todos. Obrigado, Paulinho. A palavra, vereador Elpidio. Pidim. O Joyce também 75 anos, é uma história, né? Quem não se lembra do Padre Zusa, Tia Nelma, dentre outros. Gostaria só de parabenizar esses 75 anos. Sempre quando eu posso, eu gosto de acompanhar, eu dou sempre prioridade o que é de Machado e o que é bom a gente pode falar. Sempre vejo jornal, vejo o programa do Bruno João. Então, vocês estão de parabéns pela imparcialidade e é só mesmo isso, parabenizar que vocês sigam esse caminho aí da imparcialidade. Obrigado. Com a palavra, vereadora Adriana. Eu também quero parabenizar. As tuas palavras foram de muita sabedoria. Muita sabedoria. E essa lembrança do meu sogro, pastor Isaías, né, com o programa, isso me deixou tão feliz, essas lembranças. A gente vai esquecendo as coisas, né? E parabéns pela democracia mesmo, né? Por dar essa abertura. E isso é fantástico, Odielis. Isso é fantástico. Me trouxe muita alegria esse comentário teu. Eu sou da época da Titia Nelma. Eu lembro bem dos Chegou aí no programas. clube da historinha, não? Eu lembro bem. Sou dessa época. Isso e é só agradecer mesmo, né? A Difusora Live, e que vocês continuem abençoados nessa trajetória que já é abençoada. Que Deus continue abençoando todos. Amém. Obrigado. Agora o locutor da rádio vai falar com vocês. Vereador Elivelto, com a palavra. Obrigado, presidente Canela. Então, eu sou suspeito para falar, né? Estou aqui, eu tenho certeza, obviamente, graças à Rádio Difusora, né? Minha primeira eleição não tinha rede social. Eu fui ter rede social depois de eleito. Então, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha rede social nenhuma. E eu tive quase 600 votos, eu tive entre os mais votados sem ter rede social. E eu até hoje, basicamente, quase que eu não uso rede social, mas tenho rede social. Eu entrei na emissora, boa noite, Val, boa noite aos colegas. Eu entrei na emissora na Rádio Nova, Daniel Vasconcelos é um dos responsáveis, ele e o Flávio Cavalcante. Foi em 97. Liguei para o Daniel no 3295-2164. Daniel estava na rua Coronel Jacinto, onde ele morava. Mas depois de 1 ano e meio com essa experiência lá, eu fui para a Rádio Difusora, Rádio Montanhesa, e naquele dia liguei para o Daniel para contar para ele. Daniel, recebi um convite. Ele falou, vai. Você lembra, Daniel Vasconcelos? Vai, Erivelto, assuma esse compromisso, obrigado por dar essa satisfação. E dali em diante, em 1999, eu passei a ser funcionário da rádio até hoje. Eu, rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, queria falar que quando o Val falou do Cônico Walter, que todo mundo aqui lembra e conhece, claro, a história, quem está nos acompanhando, não só, né, Val, e muito boa lembrança sua, você já me falou isso, mas não só pela questão da paróquia, né, da rádio, mas fundador da Fundação Educacional de Machado, Também, provedor também. da Santa Casa, tantas e tantas entidades que o Cônico Walter participou, porque a gente lembra sempre da paróquia e da rádio, mas Sim. às vezes o pessoal não se lembra da Pai, participação. A Papai PAI, foi inclusive, ele. um dos fundadores Primeira da escola, PAI. se não me engano, que teve onde a igreja Nossa Senhora Aparecida, que era uma escola fundamental, foi ele que trouxe Sim. também. E você tem toda a razão quando você fala isso pra gente aqui, a gente tem realmente em tempo, embora não só nesse mandato, né, não só nesse, mas de outros também, muitos dos logradouros que a gente vota aqui acaba ficando só lá no executivo e acaba não sendo colocado na prática a homenagem que essa casa, na maioria das vezes, propõe para fazer justiça, não só agora, já, né, há muito tempo, em outros mandatos. Mas, para não tomar muito tempo, como eu falei, eu ia falar do pastor Isaías, dessa questão que a rádio abriu para uma outra igreja, né, e você falou, sobre alguns que passaram, que você não comentou, que eu lembrei rapidamente aqui, que também passaram por aqui, pela política, como o Romeuzinho, que já faleceu já há algum tempo, que foi vereador e foi radialista muito famoso lá na década de 80. Celso Soares, que foi vereador aqui nessa casa com 19 anos, e foi prefeito de Carvalhópolis, e foi vereador aqui nessa casa.
o próprio compadre Zusa, que foi vice-prefeito de Machado, para quem não se lembra, o Zusa foi vice-prefeito. E ele passou também por muitos e muitos anos, mais de 50 anos, né, na Rádio Difusora. Não tenho dúvida, é claro, também pela atividade local, de que eles foram eleitos pela Rádio Difusora, Sem né? dúvida Porque nenhuma. eram locutores da rádio. Provavelmente a gente deve até estar esquecendo aqui, né? Porque 51, né? Então, naquela época, 60, 70, nós devemos ter outros que passaram por lá e passaram por essa casa aqui pelo mandatos passados. Mas eu só queria parabenizar você, o padre Luciano, você que está na gestão. Voltei para a emissora após um convite seu, né? 3 anos atrás. Eu estava na outra emissora e depois voltei depois de um convite seu. Ao padre Luciano, a cada um dos colegas que estão aqui, os que não estão aqui, hoje são aproximadamente 11 pessoas, né, na equipe, e os que não estão aqui, né, os familiares que estão acompanhando a gente agora. Então, eu sou suspeito para falar, porque eu conheço a história e é importante você ter proposto passar aqui, foi aprovado por todos os colegas, porque, de fato, a emissora tem uma trajetória junto com essa casa aqui, nas coberturas de eleição. Muitos desses estão aqui, o próprio Melão, que daqui a pouco vai falar, e outros que eu me lembro, tiveram os anúncios oficiais de suas eleições pelos microfones da difusora, porque não havia praticamente internet naquele momento. Então, muitos desses eleitos só tomaram conhecimento pelo trabalho de apuração que era feito pela rádio nesses anos todos. Então, parabéns a todos, parabéns aos ouvintes, aos parceiros, a todos que estão lá hoje, a direção, a paróquia, a você. Isso que eu queria comentar. Obrigado. Antes de eu passar a palavra para o Juliano, eu gostaria que você falasse o nome de todos os locutores da hoje. Você vai falar? Olha lá, responsabilidade. Então, com a palavra, vereador Juliano. Val, participei da última eleição, você como candidato, você sabe o carinho e o respeito que eu tenho para sua pessoa, para sua família, e o carinho que eu tenho pelo pessoal da rádio, pessoalmente, um carinho especial o irmão do nosso amigo Elivelto, Bruno João, gosto muito dele, caboclo excelente, todos lá são bons, certo? Mas eu tenho uma afinidade grande com ele, gosto da pessoa dele, gosto do jeito que ele entrevista a gente, sozinho você entrevistar, quando eu chego lá todos me tratam tão bem. Quero parabenizar a rádio, parabenizar vocês e desejar que vocês sejam sempre essas pessoas que levam muito entretenimento para as famílias machadenses, pessoas da cidade vizinha, e vocês continuam dando essa alegria para a população e sempre leva muita alegria, às vezes dá alguma notícia, uma nota de falecimento, é triste, mas é necessário, e vocês continuam fazendo esse trabalho, e em nome da população machadense e dos ouvintes da rádio, nós só temos a parabenizar a rádio de vocês, e vocês continuam sempre assim, para você ver, a rádio já projetou você lá para BH, para nós machadenses é um orgulho saber que você está lá, né? É um locutor que saiu da nossa cidade, e que Deus ilumine sempre vocês e a sua carreira cada vez cresça mais. E você já teve vontade, ainda tem vontade de estar na política, mas agora na rádio que você está lá, você está grande, talvez um futuro deputado um dia, se Deus quiser, nós estamos aqui torcendo por você e pela rádio lá, tá bom? Obrigado. Obrigado, Juliano. Com a palavra, a vereadora Ana. Mais uma vez, boa noite, Val. Boa noite a todos aqui da rádio presente. Como eu disse que eu ia falar a todos aqui, quero agradecer o João sempre presente, sempre atento, me passou aqui as informações. Então eu vou falar. Todos que estiveram, né, foram o Walter Matos Reis, que foi vereador nos anos 50, o Valnei Araújo Dias, que foi vereador nos anos 60, o Celso Macedo Soares, radialista, prefeito de Carvalhópolis, o Zusa, vice-prefeito de Machado, o José Cacheta, vereador nos anos 80, o nosso querido Daniel Vasconcelos, vereador presidente desta casa nos anos 90, o Paulinho Pajalu, vereador presidente também desta casa nos anos 90, e o nosso vereador Erivelto Ângelo, que foi presidente desta casa em 2017. Foram esses. Tá faltando algum? São esses mesmo? Só desculpa um minutinho, Ana. Quando eu fui pedir para ele falar os atuais locutores do momento da rádio. Sim. Tá. Eu falei, eu não entendi os antigos. Aí depois você fala Mas os que outros. bom que você resgatou aí os demais também, né? Tá. Então, Mas aí aproveitar só para os nossos locutores hoje
o Júlio, a Laudiceia, o Erivelto, o Bruno, Laene, Marcos. Isso, esses são os locutores. Mas temos a equipe lá, Edilane está no administrativo, Fabiana, que é a nossa OPEC, que cuida de toda a parte de lançamentos. Temos a Cláudia, que está lá deixando a rádio sempre às ordens. O Gilson de Moraes, que está com a gente. O Marcos, né? O Marcos que está lá, inclusive, que é o responsável por colocar a reunião no ar toda segunda-feira. Gilson, que está sempre na retaguarda para que a rádio sempre fique com o sinal no ar. E todos os colaboradores do Resenha Difusora também, que são, aí deve ter uns 15 que colaboram com a gente, que está lá sempre contribuindo, né? Padre Luciano, que tem também suas mensagens diárias. Os padres, não, os outros não, né, têm programa diário, mas Padre Edivaldo, Padre Heraldo também, né? E, enfim, é muita gente, né? Se a gente for colocar. Só uma curiosidade que nós temos em número de equipe, uma das maiores equipes de rádio do sul de Minas também. É uma equipe muito grande. Às vezes tem gente que fala, o próprio bispo Dom Lanza falou para mim uma vez, mas como é que vocês mantêm esse monte de gente trabalhando? Ué, né, trabalhando. E aí é realmente um número assim elevado, né, para uma cidade do nosso porte, e que nos dá orgulho também de saber que essas famílias todas, né, tiram seus ganha-pão na rádio e é uma empresa que, né, faz esse trabalho sempre com muita responsabilidade. Queríamos ter mais ainda, né? Mas quem sabe. Bom, para completar minha fala, né? Então, hoje celebra 75 anos da Rádio Difusora Live, uma emissora que, ao longo da sua trajetória, tem levado não apenas informações e entretenimento, mas também a fé, esperando a evangelização de tantos lares. Com uma missão marcada por valores cristãos ao longo por inúmeras famílias, sendo acompanhado de diárias, com oração, servindo a comunidade. Então, meus parabéns por esses 75 anos de dedicação, compromisso e amor ao próximo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, abençoando o Padre Luciano, abençoando você, Val. Eu já te disse que eu te admiro muito, né? Eu espero que tua mãe tenha muito orgulho de você, né? Eu sei que ela tem. E assim, como eu disse na minha fala na tribuna, a rádio acho que também foi um dos pontapés que eu comecei a amar a política, porque eu via meu avô todos os dias, quase indo lá na rádio, no programa da Nelma, principalmente indo lá falando do trabalho dele, e aquilo me encantava. Então, assim, eu admiro muito o trabalho da rádio, admiro muito o trabalho de vocês. E, que nem eu falei, pode contar sempre comigo, conte com essa casa, porque, que nem acho que algum vereador falou, vocês são sempre imparciais, isso é muito importante, né, para uma rádio, porque a gente sabe que a rádio tem um alcance muito grande, né? Eu sempre, quando eu vou no Câmara Debate, eu sempre escuto, porque assim, o meu público é muito de internet, né? Sim, sim. Então, assim, eu sempre escuto muito o pessoal lá da roça. Eu te escutei no rádio, eu te escutei no rádio. Então, assim, eu fico muito feliz, porque a rádio consegue chegar em lugares que a gente não consegue chegar através da internet, né? Então, eu gosto de aproveitar todos os meios de comunicação. Então, assim, mais uma vez, meu parabéns a você, Val, meu parabéns a todo mundo aqui da equipe, que eu sei que vocês trabalham de coração. Vocês são muito unidos lá, dá para ver. E é isso. Meus parabéns e obrigada, e parabéns pelos 75 anos. E dê meu abraço para o Padre Luciano. Com a palavra. Obrigado. Você quer? Não. Com a palavra, vereador Melão. Muito obrigado, senhor presidente. Prazer, Val, recebê-lo aqui, juntamente com a sua equipe, né? Da Rádio Difusora Live. Quando você comentou aí sobre a questão de não ter lembrado do cônego, ainda falta essa questão de homenagear numa rua, eu acho ainda, não desmerecendo os demais que foi de homenageado, mas eu acho que o cônego, pelo que ele fez Machado, seria muito pouco uma rua hoje. Até porque merecia uma rua central, que 75 anos, acho que ficou em Machado, se não me engano, dedicou a sua vida para Machado. E como eu falei, não tem como falar da rádio sem falar o nome dele. Eu ainda lanço aqui, e eu sonhei um dia da UTI Machado, hoje já está aí funcionando, graças a Deus.
né? O sonho, ele é importante sonhar e é gostoso concretizar. A gente tem os contatos da gente, todos os vereadores que eu vou lançar aqui agora uma demanda, se o presidente me permita. Eu acho que o Congo não só merece um nome de rua, o Congo merece uma estátua. Vou lançar ela, vou conversar com o Maicon, né, chefe maior, para poder ele indicar um lugar na Praça Antônio Carlos, onde a igreja matriz esteve muito presente no centro. Depois que ela foi, eu ainda não era dessa época, mas a gente vê a história, o João Alexandre pode falar disso, tem lá na Casa da Cultura, mas lançar uma estátua icônica, eu acho que seria muito, assim, uma lembrança muito boa. O Conde sempre foi meu conselheiro, eu era pequenininho, ali na Praça Esporte, sempre me dei muito bem com o Conde, foi meu conselheiro e, enfim, mais do que merecedor. Então, essa demanda, essa meta, agora, esse desafio, eu lanço para todos os vereadores, espero que todos faz um projeto só, senhor presidente. Não é o projeto do Melão, é uma ideia do Melão, mas que nós todos compartilhamos essa ideia. Cada um tem seus conhecimentos, nós temos empresário e Machado importantíssimo, que não tenho certeza que a gente consegue, né? Temos essa condição. Enfim, essa aí que é a minha condição nesse momento. E, para me finalizar, falar de programa, eu gostava muito do programa do Cônigo, meio das 9 horas, encontro com o pastor, eu era também pequeno. Eu não deixo de... Principalmente aquela música do início do programa, faz muita lembrança para mim, né? E dizer, aí fica a minha sugestão aqui, parabéns pela conexão Itatiaia e Rádio de Machado, que eu curto muito, e não sei porquê, mas gostaria muito que voltasse a rádio, a conexão Aparecido Norte, né? O terço, eu sempre, quando eu posso, eu ouvo também de madrugada, e era um avanço muito grande da rádio. Parabéns também pelo seu trabalho junto a Belo Horizonte, junto à Rádio Itatiaia, que também é uma belíssima rádio. E a Câmara tem certeza, através da presidência, está à disposição, conta comigo sempre também. E fique aqui o meu desejo que Deus continue abençoando vocês, todos que fazem parte da Rádio Difusora Machado, por muita saúde, por muito, muito tempo. Muito obrigado por tudo que vocês fazem para nós. E a sensação, para me encerrar, Angélica, vou falar para vocês, o Oliveira comentou, mas a sensação mais gostosa que eu ouvi por último tempo é quando eu fui ouvido pela rádio, Radina em casa, eu, minha mãe e meu irmão, quando eu fui o mais votado novamente, falado pelo locutor Bruno João, que fazia presente aqui, mas não está mais. Para mim foi uma sensação muito grande e foi a rádio que me deu. Hoje, me desculpa a todos da rede social, hoje para mim, presencial é o mais importante, rádio difusor para mim é a comunicação mais importante e para mim internet, eu não sou muito de internet, fica em terceiro lugar. Muito obrigado. Obrigado, Belão. Só para complementar, a gente tem o terço às 10 da noite e às 4 da manhã, que é da Rádio Aparecida. Realmente, de meia-noite às 4 a gente muda para Itatiaia, mas 10 e 4 tem o terço. E você falou da parceria com a Itatiaia, eu me lembro que em 2022 você acompanhou os jogos da Copa, você mandava que estava pescando, alguma coisa assim. Então você pode pescar de novo, que nós vamos transmitir 35 jogos da Copa do Mundo, incluindo a abertura da Copa, e a gente espera que o Brasil avance o máximo possível, mas senão a gente vai estar firme lá, transmitindo os jogos junto com a Itatiaia. Com a palavra, vereadora Angélica. Paulo, é um prazer, né, ter você aqui, a sua equipe, né, toda a equipe da rádio. Para finalizar, eu, como machadense, fico muito feliz, fico emocionada. São muitas histórias vividas, né, que serão contadas por anos e anos. É um legado para quem já foi, que deixou, né, e será um legado para quem vai ficar, as próximas gerações que virão. E o bom da rádio, eu vou falar por mim, ouvinte. Eu amo o programa do Mercão. Então, Zé Chato, meu amigo, Zé Chato. Aí eu fico assim, gente, quem que é o Zé Chato? Eu tive que pesquisar quem que era o Zé Chato. Hoje eu sei quem que é ele não sabe quem sou eu. Mas eu sei quem é ele, de tanto o locutor falar. E tem esse vínculo, né, afetivo, que não fica só nas... Você falou nas ondas, né?
a gente acaba que pega um carinho ali, um respeito e um vínculo mesmo pessoal com muitos ouvintes. E a Laudiceia também, Laude, bom dia, Laude, falando com vocês. E eu, assim, isso conecta a gente. E o rádio é algo assim que, para mim, na minha percepção, é uma das coisas mais importantes que existe, que não pode acabar jamais. Porque a rede social, você faz o que você quer. Você posta o que você quer, né? Você tem escolha. A rádio ao vivo não tem como driblar ali, não tem como modificar. E aquele ao vivo, ele é muito verdadeiro, né? Muito ali no momento, muito claro para todos que estão ouvindo. Então, eu acho que essa conexão ela é muito verdadeira. Não que as redes sociais não seja, tá, gente? O que eu estou querendo dizer é que o rádio não tem como se a gente errar no ao vivo, a gente errou no ao vivo. Agora, nas redes sociais, se a gente errar, a gente faz um corte, né, grava de novo e sai tudo perfeito. Então, é uma coisa assim, que não tem que acabar mesmo. Parabéns para todos, que Deus abençoe, derrame chuva de bênçãos para todos. Lembro muito do Cônigo Walter, ninguém esquece dele, né? Foi um programa assim que tocava na alma da gente. E até hoje a gente tem essas lembranças. Então, o meu desejo é que perdure por muitos e muitos anos, e bastante saúde para a rádio, para todos que estão lá, e sucesso sempre. Parabéns. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Dona Dirce. Boa noite, Val. Boa noite a todos que estão aqui nessa importante emissora. Estamos falando de uma emissora de rádio que completa 75 anos de história, informação, companhia, conexão com toda a população. Uma rádio que atravessou gerações, acompanhou mudanças do mundo e permanece presente em nossas vidas. Parabéns a todos que trabalham na emissora. Obrigada por tudo que vocês têm feito, por todos nós, mas especialmente pela cultura, pela Congada, pelas transmissões ao vivo da Congada na Praça de São Benedito, por tudo que vocês têm conseguido levar até as pessoas que estão longe e assistem a Congada. Obrigada pela valorização dessa Congada. E aí eu quero perguntar para você, qual o maior desafio em levar tudo isso, são 20 ternos de Congadas, qual o maior desafio em realizar um trabalho tão sério, tão competente, tão responsável para todos os lugares do mundo, vamos dizer assim, porque pessoas distantes, a gente recebe as falas que assistem e gostam muito das transmissões, de todas as transmissões que vocês fazem, mas especialmente da nossa festa de São Benedito. Dirce, obrigado. Além da nossa estrutura física, né, equipamentos e tal, a preocupação que a gente sempre teve era com que as pessoas compreendessem o que estava acontecendo ali, né? Porque eu ouvia, quando criança, assim, Congada. Eu fui entender Congada quando eu vim para a Rádio Difusora para viver nesse chão o que as pessoas, o que os congadeiros viviam, né? Então, a partir daquele momento em que eu também desconhecia a minha própria cultura, e isso não é nada bonito, né, da gente desconhecer a cultura, mas por muitos motivos. E quando eu me vi ali entendendo tudo aquilo, me vi com vontade de que as pessoas compreendessem, né? Que eu sempre falei nas nossas transmissões de que a Congada é a cultura do machadense e que o machadense precisa se apoderar disso. Isso é algo que nasceu genuinamente com o povo. Então, e a gente só consegue fazer prosperar, assim como a história da rádio, se for valorizado, né? Se for reconhecido o valor que tudo isso tem. E o nosso desafio maior era preparar a equipe para fazer isso, né? O Bruno decresceu, né, junto com o Erivelto nas Congadas, não está aqui porque foi trabalhar, tá? Teve alguma coisa por aí que eles saíram para ir lá para dar notícia para o povo de Machado. Então, esse sempre foi o desafio, que a gente compreendesse o que estava acontecendo ali, para que as pessoas se aproximassem dessa Congada. E posso dizer que nós conseguimos, né, superar esse desafio, porque quantas e quantas pessoas vieram à festa de São Benedito
através do nosso trabalho. E não estou falando de pessoas que moram fora, não. Estou falando de machadenses que não consideravam esse momento como um momento importante para a nossa cidade e que, através das explicações que, inclusive, né, a senhora esteve em praticamente só no ano da eleição que não, esteve com a gente, João Alexandre também contribuindo, né, com essa história da nossa Congado, e através de tanta explicação, as pessoas se aproximaram da nossa Congado. E as pessoas estiveram na Praça de São Benedito, pessoas que vieram de fora porque acompanharam a nossa transmissão no ano anterior e ficaram cheias de vontade de vivenciar isso aqui. Então, para nós, sempre foi esse. O desafio maior foi compreender o que a gente vivia aqui e poder passar toda a nossa emoção para as pessoas. E essa emoção é verdadeira, porque nós sentimos isso ali. Nós estamos trabalhando, mas ao mesmo tempo nós estamos vivenciando, né, aquela cultura. E como eu tenho orgulho, eu sempre falo quando as pessoas me perguntam para fora de Machado, eu sempre falo, é a cidade que tem a maior festa de Congado do estado de Minas Gerais, que está do Brasil. Vão visitar Machado em agosto. Eu falo sempre isso, porque eu tenho orgulho dessa nossa história, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou da cidade que a sua festa maior é a festa da Congada. E a gente sabe muito bem quem é que faz essa festa, né? A gente sabe muito bem o porquê que nós temos essa festa. As instituições, né, e nós estamos envolvidos juntamente com a paróquia na realização da festa, as instituições, elas apenas organizam, mas quem faz essa festa ser uma festa centenária é o povo, né, que trouxe essa tradição e que mantém, e que é nossa, é de todos nós. E verdade. Queremos ou não, gostemos ou não, e é nosso, mas que a gente goste, né? Que a gente aprenda. E a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Não tem outra forma de a gente gostar, né, de algo sem conhecer. E acho que esse trabalho que nós fizemos foi justamente, fizemos e vamos continuar fazendo, para que as pessoas conheçam. E eu desacredito de alguém que conheça profundamente que não vai passar a amar a nossa festa de São Benedito. É claro que essa contribuição vem justamente de vocês, que pisam nesse chão, que estudam essa história e que usam os nossos microfones para ampliá-la. Mais uma vez, já agradeço e já deixo o convite para os dois, né, para em agosto estarem com a gente novamente, levando, difundindo a nossa cultura. Obrigada. Com a palavra, vereadora Evanise. Boa noite, Val, né? Boa noite aí a toda a equipe aí da rádio. Falaram tanta coisa bonita, né? Eu sou a penúltima aqui, mas assim, quero parabenizar muito o trabalho de vocês, e uma coisa que eu admiro muito é a recepção quando a gente chega naquela rádio, né? A hora que a gente aperta lá o interfone, já entra, a gente é recebido com muito carinho, né? Com muito amor pelas meninas, né? Pelo pessoal lá que recebe a gente naquele momento. E até é uma coisa bacana que eu até tinha colocado aqui, a hora que o vereador, meu amigo Melão, falou, eu ainda falei assim, dona Dirce, nós tivemos a mesma ideia, para a gente poder propor um projeto de lei de autoria dos 13 vereadores para uma coisa maior para o Cônigo, ao invés de um logradouro, uma rua. Então, assim, eu acho que seria muito importante, né, vereador Melão? Eu achei muito legal o que você falou, até falei assim, nossa, vereadora Dirce, eu coloquei aqui para me falar lá, a mesma ideia eu que o vereador tivemos. Eu acho que é muito justo, né, que ele sempre foi o bom pastor da nossa cidade, né? Ele levou muita gente para a igreja, ele mudou a vida de muitas pessoas. Então, eu tenho muito meu respeito por isso. E que também falar que eu fui do Clube da Historinha, gente, e eu vinha lá a Marcinha tá velha, Marcinha? E eu vinha lá de perto da escola agrícola para vir no programa da titia Nelma. Vocês acreditam que eu vinha a pé? Olha, eu atravessava a cidade, podia estar chovendo, podia estar com sol. E eu até chorava. Eu falava assim, mãe, mas eu tenho que ir. E a gente, muito criança, tinha que vir um irmão mais velho acompanhando. Mas eu amava ir. E eu também adoro rádio dentro do meu carro. Eu só ouço a rádio onde eu vou, né? E eu sempre estou indo para as estradas de terra, para a zona rural, para casa da minha avó. A rádio pega a cama beleza para lá, né? E vai... E na minha casa também, quando eu tenho oportunidade de estar em casa ali, fazendo a minha limpeza, minha comida, estou ali, não perco nem um jornal, que eu acho muito interessante, que a gente tem muita informação. Então, assim, eu torço, peço muito a Deus, né, por vocês, pelo Padre Luciano também, meus parabéns a ele, né, para todos vocês da equipe, que Deus continue abençoando e que cresça cada dia mais,
né? E que é um prazer, uma honra receber vocês aqui hoje para falar um pouquinho, né, da rádio nesses 75 anos. Viu? Parabéns para vocês. Deus abençoe. Obrigado. Todos já falaram, né? Eu acho que agora não sobrou muita coisa, não. A história da rádio foi desmiuçada aqui muitas vezes. Mas eu gostaria de parabenizar mesmo, viu, Val? Através de você, parabenizar todos os servidores, né? É que nem o Melão, o Paulinho falou. Todos aqueles que fazem parte da Rádio Difusora, né? Desde aquele que a faxina, o eletricista, quem construiu, né? Essa belíssima rádio, belíssimo prédio hoje que tem na cidade. Lembrando que ela já passou, né? Em vários endereços da nossa cidade, mas hoje ela está lá no cartão postal aí da nossa cidade, na Igreja do Santuário, né? Então, parabéns a todos vocês, que continue aí levando alegria, né, para nós machadenses, para o sul de Minas, para o Brasil, né? A primeira rádio católica, né, do Brasil. Então, assim, para nós é uma honra enorme ter aqui em nossa cidade. Não poderia deixar de citar aqui também, né, o padre Donizete, que passou aqui, fez um grande trabalho também em nossa cidade, o padre Pedro, né, o padre Edivaldo que está aí, o padre Everaldo, né, e o grande padre Luciano, né, que hoje faz um ótimo trabalho com a juventude de nossa cidade, né. Sempre converso lá com o teu conterrâneo, lá o São Mauro Novidor, ele sempre fala, o padre fez a molecada, fez a juventude voltar para a igreja, né, incentivando, levando, né, falando de fé de uma maneira diferente, né, porque às vezes tem um ou outro que fala de uma forma, a molecada não entende. O padre Luciano consegue, ele tem esse carisma para lidar com a juventude da nossa cidade. Então, isso também é muito importante. É fazer que a molecada, que a juventude tenha gosto de ir para a igreja, né? Porque, às vezes, eu tenho essa, como se diz, essa mentalidade. Você chega na igreja e você fica olhando, será que a missa vai durar 1 hora só? Né? Será que dentro de 1 hora ela vai acabar? E às vezes, da forma que o pastor está ali pregando, ele cativa, né? Não só o jovem, como toda a nossa sociedade hoje a voltar para a igreja também. Então, parabéns ao padre Luciano, eu tenho certeza que ele, cada vez mais, ele vai ter mais fé para poder transmitir para nós na nossa cidade. Nós não, acho que ninguém citou aqui também, eu lembro que eu fui entrevistado uma vez, que eu era bom de bola, né? O Melão jogava mais ou menos, mas eu era bom de bola. Lá no estádio, pelo Reinaldo Pimentel, né, que fez parte da rádio também. Né, e falar também para você e para o Bruno João que eu e o Melão, a gente participa lá do resenha, então nós precisamos de um contrato lá, né, Melão? Nós precisamos ter um contrato da rádio que a gente também está participando lá da bancada do resenha. Então, por mim, fica aí, meus parabéns mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês, né, que continue aí trabalhando e brilhando. A Laene, né? Quantos anos, né, Laene? Dando as gargalhadas e falando na rádio. Se você quiser fazer suas considerações finais. Canela, quero agradecer esse espaço, um espaço muito importante. Eu, desde quando eu pensei que ia cair justamente numa segunda-feira, eu já pensei nessa tribuna, por considerar o valor que ela tem para toda a população de Machado, e também por essa parceria tão duradoura, pelo respeito que essa casa tem com a rádio institucionalmente, mas pelo respeito com cada um de vocês, trata a nossa rádio, valoriza e trata a nossa equipe. Vocês, claro que a regra é sempre tratar muito bem quem chega, né? Mas também é recíproco porque vocês sempre nos tratam muito bem. Nunca é aquela entrevista que entra para o estúdio, sai e vai embora, sempre tem a conversa antes, a conversa depois. Às vezes o tempo até é curto, né, para tanta coisa que tem ali para falar, mas a gente acaba convivendo com vocês durante 4 anos, né? Então acabam se tornando parte, porque a gente sempre sabe que na quinta e na sexta vocês vão estar por lá. E aí vira rotina nossa recebê-los. Então, a gente agradece também por vocês nos tratarem tão bem e por valorizar o nosso veículo de comunicação, que é veículo da cidade. Eu acho que com 75 anos, tem algumas músicas que, quando elas completam uma certa idade, elas se tornam de domínio público, né? Acho que a difusora também já é de domínio público, porque, né, já faz parte da história de todo mundo. Eu falo isso porque a minha avó, que tem 86 anos, possivelmente ouviu essa rádio na primeira oportunidade de ter um rádio em casa. A minha mãe ouve a rádio desde que nasceu. Minha mãe tem 61 anos.
Eu ouço essa rádio, eu tenho 35 desde que nasci. Os meus sobrinhos, que têm 5, 6 anos, ouvem a rádio, cantam as músicas, os jingles da rádio. Então, assim, é geração. E eu tenho certeza que isso vai continuar por muitos e muitos anos, mas para continuar a gente precisa sempre valorizar e entender. O Cônego Valdo falava uma coisa que eu nunca vou esquecer, que um povo sem história, que um povo sem memória é um povo sem história, né? Então, que a gente tenha sempre a memória daquilo que nos construiu. E eu falo isso não só da rádio, mas de todas as instituições, todos os nomes, pessoas que doaram suas vidas. Vocês todos já estão com o nome marcado na história da cidade, né? Pelo papel que desempenham de extrema importância, e que assim a gente vá construindo juntos, né? Que a gente sempre una forças, jamais divida, mas que a gente tenha a capacidade de unir em prol de um bem comum, que é da população machadense. Muito obrigado por esse espaço. Desejo sempre que vocês sejam sempre muito inspirados a fazer o melhor para a nossa cidade. Eu, como machadense, é claro, continuo acompanhando e torcendo pelo sucesso da nossa cidade.